O Michel vem ao vivo também aqui agora para contar uma outra história absurda, né? O caso de uma criança especial, ela foi estuprada, isso aconteceu em Morretes, né, meu querido? Exatamente, Tony, mais uma vez, boa tarde para você, a todos que nos acompanham aqui no Voz do Litoral. É mais uma história daquelas que é até difícil de contar, né? Até difícil de passar as informações para quem nos acompanha aqui no Voz do Litoral. Tony, o que está acontecendo aqui com a nossa região? Nas últimas horas, nos últimos dias, diversos casos muito parecidos como este que eu vou contar agora foram registrados então aqui no nosso litoral do estado. A situação que eu conto agora foi registrada na região do Porto de Cima, lá na cidade de Morretes. A Polícia Militar então foi acionada para dar atendimento a essa situação, onde uma criança, uma menina especial, viu, Tony, teria então sido estuprada no quintal da casa onde mora com os seus pais. Então, inclusive a Polícia Militar foi acionada e os pais compareceram também na companhia da Polícia Militar para repassar essas informações, onde as equipes da PM foram informados então que a filha teria repassado ali informações para os pais de que um homem teria estuprado então essa menina. A Polícia Militar então questionou lá em qual situação isso teria ocorrido e foi informada que o casal ali então, né, o pai e mãe, eles trabalhavam numa residência, como estavam ali cuidando de uma chácara e teriam duas casas neste quintal, e a criança sempre brincando ali pelo quintal andava de uma casa para outra. Quando, então, em determinado momento, eles ouviram a criança gritando e logo após foram em direção, então, a essa criança e acabaram, então, encontrando ela, que estava do lado de fora das residências, estava ali tomando banho em um chuveiro que fica do lado de fora e que teriam perguntado, então, para a criança o que teria acontecido, que ela estava bastante nervosa, chorando. Foi quando, então, essa criança informou ali, inclusive, que um homem estaria ali naquele local e teria retirado a roupa, então, dessa criança, teria passado a mão nas partes íntimas também dessa menina e que ela depois, inclusive, estava reclamando de dores ali naquele local. O autor seria um homem alto, de acordo com o que essa criança informou aos pais, portanto. Diante ainda do informado, as equipes da Polícia Militar foram até o local para verificar a situação e no local as equipes da PM acabaram constatando ali que na residência onde o fato ocorreu não possui cercas nem câmeras de monitoramento. Foi realizado, inclusive, uma verificação ali no entorno da propriedade na tentativa de localizar algum suspeito, porém nada localizado até então, viu, Tony? As equipes da PM ainda tiveram ali acesso, né, à residência, viram que ela faz fundos com a linha férrea, onde vários andarilhos circulam ali naquela região. Então, os pais dessa criança foram encaminhados para a delegacia, onde prestaram esclarecimentos. Inclusive, agora há pouco, eu conversei com o delegado de Polícia Civil lá da cidade de Morretes, que informou que as investigações já estão bastante avançadas. A Polícia Civil deve se pronunciar nas próximas horas acerca dessa situação e seguem diligências em buscas a este homem, então, que teria, de fato, abusado sexualmente de uma criança, uma menina, com, então, uma menina especial lá na cidade de Morretes, Tony. Uma história muito triste, como eu disse, é difícil até de a gente repassar as informações, mas infelizmente é um tipo de caso que tem acontecido muito aqui no litoral do Paraná nos últimos dias. É um caso que a gente tem que ter muito cuidado, né, para comentar nesse exato momento. Até que esses fatos todos aí que você narrou para a gente sejam esclarecidos. É uma denúncia gravíssima. A gente está falando de Morretes, que é uma cidade tranquila, turisticamente ela é bem movimentada. Acho que ao longo do ano é a cidade mais movimentada aqui do litoral do Paraná, porque não para, Morretes não para, de segunda a segunda. Antonina, claro que também o povo visita bastante, mas no geral, se você for fazer um levantamento, você que trabalha diretamente com o setor policial, a gente vê que Morretes é uma cidade tranquila.
Você não imagina que uma situação dessas possa acontecer em Morretes. Mas depois no que você continuou falando, que ali tem moradores em situação de rua, que na verdade alguns deles são bandidos em situação de rua, né? Aí a coisa começa a mudar de história, é complicado, a gente entende o sofrimento do pai, da mãe nesse momento e que isso seja esclarecido, Michel, o mais rapidamente possível. Nós estamos numa onda aqui de violência contra as crianças que, pelo amor de Deus, tem que ter um basta isso, né? Exatamente, Tony. Nos últimos dias, vários casos foram registrados aqui em Paranaguá. Agora essa situação na cidade de Morretes, inclusive conversando agora há pouco com o delegado, ele me passou que outros casos também aconteceram nos últimos dias lá no município de Morretes. Teve situação também em Pontal do Paraná, em Guaratuba. Realmente, Tony, está tendo aí uma crescente em casos de violência contra a criança. Tem que, de fato, que seja dado um basta a isso aqui no nosso litoral. Por isso, a gente pede também para que as autoridades policiais, as equipes de investigação da Polícia Civil, façam excelentes trabalhos em todas essas ocorrências para prender o quanto antes esses abusadores, esses criminosos, que realmente, né, Tony, que esse tipo de crime pare o quanto antes aqui no nosso litoral, porque essas últimas horas, os últimos dias realmente são bastante tristes no que diz respeito aí a esse tema. Exatamente, a gente lamenta muito tudo isso que está acontecendo, mas é jornalismo e a gente precisa noticiar. Muito obrigado, vamos acompanhar muito de perto essa situação, hein? Muito de perto, porque é muito grave. Tá certo.